já está gravando, beleza, pessoal? Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês nesse curso, né? Como é que funciona. Não vou entrar em assunto agora, né? Primeira coisa que vocês precisam saber. A gente tem lá um grupo no WhatsApp que a gente criou hoje, né? Mas... deixa eu entrar por esse não, por essa conta não. Eu vou abrir outra conta. Mas vocês precisam entrar lá no Google Classroom. Beleza? O Google Classroom é uma ferramenta que vocês vão ter neste curso como a nossa turma virtual, né? Para quem não conhece o Google Classroom, é muito simples. Vocês aí vão ter 3 abas, né? O mural, onde tudo que eu coloco fica aqui registrado, vocês recebem e-mails informando. Atividades, materiais, tudo vai ficar nessa aba aqui, a principal. E aqui são as pessoas do que estão no curso, né? Notas são as atividades que a gente vai fazendo. Eu estou vendo que alguns já entraram. Se alguém que está aqui ainda não entrou, eu vou pegar aqui o código da turma. Veja que tem já um código da turma. O nosso Meet, né? Vai ser sempre esse, a não ser que aconteça algum problema. Esse é o link da turma no Google Classroom, beleza? Então aqui, pessoal, eu já botei para vocês algumas coisas, né? Por exemplo, coloquei aqui slides de algoritmos de lógica de programação. Esses slides a gente vai utilizar nas aulas, tá? Então quando eu clico aqui e abro aulaspraticas.pdf, eu vou mostrar aqui, mas são os slides que a gente vai utilizar em algumas das aulas, beleza? Inclusive na de hoje. Já vamos começar nele. Tem aqui uma lista de atividades que não é de fato, presta atenção, não é, pessoal, a lista de atividades do curso onde vocês vão fazer isso em casa e fica, né, fica feito com vocês, não. As atividades que são válidas, elas vão aparecer aqui, ó, semana a semana, certo? Essa lista de atividades aqui, digamos assim, é uma referência, né? Eu posso, por exemplo, pegar algum exercício daqui, ó, por exemplo, eu abro aqui, vou abrir ela. Aí tem atividade 1, aí tem essas duas, a atividade 1 tem esses dois exercícios, né? Atividade 2 tem o exercício 3 e assim por diante. Então, eu posso criar, por exemplo, uma atividade aqui, ó. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma atividade que vai aparecer aqui na semana 1, que seja a seguinte: acesse a lista de atividades no arquivo Algoritmos e Lógica de Programação, lista de atividades.pdf, e faça a atividade 01 e a atividade 02. Certo? Então você vai só usar ela como referência para não precisar copiar isso aqui e colar lá. Né? Aí você vai usar como referência e aos poucos, se você ainda não conhece o Google Classroom, vocês vão ver como é que vocês enviam isso para mim, tá? Pode ser que eu faça isso. Você pode utilizar essa lista de atividades aqui só para estudar também, sem ser obrigatoriamente fazer. As atividades que vão ser obrigatórias, assim, obrigatórias, né, pessoal, entre aspas, assim. É claro que a gente vai ter as atividades que tem um mínimo que vocês devem fazer para aprender noções de lógica de programação, né, pessoal? Aquela ideia que eu falei para vocês aí na sala de aula é que, gente, é interessante, é bom para quem quer ter um raciocínio lógico mais bem apurado, é um conhecimento muito importante. Se você vai ou não, ou se você pensa ou não ir para a área de computação ou áreas afins, como ciência de dados, ciências da computação, engenharia da computação, até mesmo engenharia civil, engenharia elétrica, essas coisas assim, é interessante porque você já vai estar estudando aqui assuntos que se vê lá no início do curso. Né? E aqui uma apostila de programação em Python. Veja, a gente não vai, nesse curso, conseguir dar de conta de todo esse material aqui. Tá? Mas vamos usar ele como referência também em algumas aulas. Por quê? Deixa eu vir para cá. Vou ficar assim, tá? Por quê, pessoal? Para vocês estão me vendo, né? Danado foi isso.
A lógica de programação... Não está aparecendo nada na imagem. Oi? Não, eu saí da imagem, eu saí do Google Class, eu Não saí. tem. Eu tinha saído. Mas é porque aqui eu me vejo. Aqui eu me vejo. E como não aparece nenhum de vocês, não tem problema. Só o nome aqui. A lógica de programação e o uso da lógica de programação em uma linguagem de programação são coisas diferentes, tá, gente? A gente pode dar esse curso todinho só de lógica e ainda é pouco tempo, sabe? A gente pode ter esses encontros todinho só de lógica e ainda seria pouco tempo. Como a gente pode também dar esse curso todinho só de programação, por exemplo, em uma linguagem de programação como o Python e ainda seria pouco tempo, sabe? Tá, Tiago, e tu vai dar as duas coisas? Sim. Só que noções de um lado e noções de outro. Porque a lógica de programação, ela vai me dar mais uma questão teórica. Por mais que você pratique no caderno, ou de qualquer forma que eu peça a vocês, eu também estou aqui, ó. Encerrar a chamada. Por mais que vocês pratiquem, vocês não vão ver o resultado. Porque é algo abstrato, assim. Tudo bem, tudo é abstrato, mas você não vai ver o software rodando. A diferença você vai saber daqui a pouco, que eu vou mostrar na prática. Tá? Então, assim, para que o curso não seja muito teórico, assim, muito parecendo questões de matemática que vocês estão resolvendo, que é coisas que vocês já estão acostumados a fazer, nem eu também já entrar com linguagem de programação para vocês, que é uma coisa mais acadêmica, mais na universidade, onde para vocês que estão no colégio, o mais importante é a lógica, não é aprender Python, tá? Não é aprender Java, não é aprender JavaScript. O mais importante para vocês nesse momento não é isso. O mais importante para vocês é aprender lógica de programação, algoritmos, independente da linguagem. Vocês vão aprender a lógica, a ideia, como é que funciona. E a solução das atividades, vocês podem fazer escrevendo à mão no caderno, escrevendo até mesmo em um software, como um bloco de notas ou como um notepad, e me passar aquilo ali como a solução de um problema. Pessoal, a solução que eu dou para esse problema é essa. Só que você não tem como testar aquilo ali. Na prática mesmo, saber se funciona, porque você não está usando uma linguagem de programação. Você desenhou uma solução para aquele problema. Por exemplo, se eu dissesse assim, me dê a solução de como fazer um bolo fofo, um bolo baeta, certo? Bolo de rolo. Você vai me dar o quê? Um passo a passo. Você vai dizer o que tem que fazer em cada passo. Você vai me dar condições, talvez. Por exemplo, enquanto o palito... Vou dando uma loucura aqui. Enquanto o palito não furar o bolo não está bom. Isso é uma lógica que você usou. Enquanto isso não acontecer, continue fazendo isso. Isso é uma lógica. Olha que eu não estou programando nada aqui, eu estou usando uma lógica. Por exemplo, eu posso dizer, se isso for verdadeiro, eu sigo por esse caminho. Se isso for falso, eu sigo por esse outro caminho. Então, eu olho um contexto e digo, se o Brasil for hexacampeão na Copa do Mundo, eu vou soltar fogos. Entende? Se o Brasil não for campeão, eu vou dormir. Isso é uma lógica que você está usando. Entende? Isso é uma lógica. Ou você pode dizer, professor, para fazer um bolo, talvez eu não precise tanto caminhos, né? Eu simplesmente vou sequencialmente. Faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. É uma lógica também. Bem simples, sequencial. Você vai fazendo uma coisa de cada vez. Você não tem curvas, caminhos e opções diferentes. Por exemplo, se eu disser assim, Você pode repetir um exemplo que cortou? O
o exemplo do bolo. O exemplo do bolo, por exemplo. Esse que você acabou de dar. Boa parte ficou no silêncio. Dá o quê? O exemplo do bolo, não. Do algoritmo. Ficou boa parte do exemplo. O exemplo que você acabou de dar. Você falou aí da. Se o Brasil, acho que pra Copa, você disse, isso. não sei o que, não sei o que. Ficou no silêncio. Isso é uma lógica, entendeu? Você está usando uma lógica, você está usando você está seguindo um passo a passo, uma sequência de passos. Então, por exemplo, você pode usar é um controle. Na verdade, você vai ser controlado, você vai ser determinado baseado numa condição. Exemplo: se o Brasil for hexacampeão, eu solto fogos. Se o Brasil não for hexacampeão, eu vou dormir. Veja que quando eu chego nesse ponto aqui, onde eu preciso de uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, se eu vou para esse lado ou se eu vou para esse. Qual lado que eu sigo? Né? E essa decisão vai ser baseada em um resultado, em um jogo de um campeonato. Mas veja que quando eu chego aqui, eu já tenho dois caminhos. Né? Essa lógica a gente pode aqui implementar para resolver problemas. Por exemplo, outro exemplo, se eu disser assim a vocês, eu quero que você saia da Lagoa, para quem conhece uma pessoa aí bem, né? E vá para o Shopping Manaíra. Bem, eu acho que tem mais de um caminho. Vocês concordam? Então vocês podem seguir um caminho, passo a passo, e chegar da Lagoa até o shopping, como vocês podem seguir outro caminho. A questão é que o objetivo final vai ser realizado. Que é o quê? Chegar no Shopping Manaíra. Óbvio que alguns caminhos vão te fazer demorar mais, e outros caminhos vão ser mais rápidos, vão ser mais eficientes. Né? Assim é o algoritmo. Você tem um algoritmo para resolver um problema, você desenvolve um algoritmo. Esse algoritmo, ele pode ser mais eficiente, de maneira que ele alcance o resultado, o objetivo que ele quer alcançar, de forma mais rápida do que outro algoritmo que outro colega fez. Então, às vezes eu tenho um problema para resolver com lógica de programação e algoritmos, né? Lógica de algoritmos e programação, e um colega pode fazer de um jeito e o outro fazer de outro, e a solução chegar no mesmo resultado, no mesmo objetivo. Porém, um sendo mais eficiente, mais curto, código mais bem estruturado, melhor de entender, e outro, a escrita foi diferente. Então, quando a gente fala em algoritmos, em resolver um problema com algoritmos, a gente vai escrever a solução. E a solução de um colega pode ser diferente da do outro. E, normalmente, alguma coisa é diferente, porque as mentes pensam diferente. Pode ser que o algoritmo, os passos, os caminhos que ele siga sejam totalmente diferentes. E pode ser que os caminhos que cada um colega fez seja o mesmo caminho, mas eu dei nome diferente aos bois. Sabe? Por exemplo, você pode, se eu fosse para o exemplo da Lagoa para o shopping, alguns podem até ir pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Descreva o caminho aí da Lagoa ao shopping. Você descreve, faça isso, dobra a direita, faça assim. Se tiver o sinal vermelho, pare. Se não tiver, continue. Se tiver verde, continue. Né? Enquanto o sinal estiver vermelho, fique parado. Enquanto estiver vermelho, fique parado. Ficou verde, você continua. Então, isso é uma lógica. Você vai ensinando a uma pessoa como é que você chega de um ponto a outro. Mas, eu posso dar nome diferente aos bois. Cada um, mesmo que seja o mesmo caminho. Por exemplo, um pode dizer assim, enquanto o sinal estiver vermelho, fique parado. O outro colega pode dizer, enquanto o semáforo estiver vermelho, fique parado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que por mais que o teu algoritmo, a tua solução, seja bem parecida com a do colega ao lado, seja eficientemente igual, assim, os mesmos caminhos que você, por coincidência, tomaram, o nome que você deu às coisas, como eu disse, o nome dado aos bois aí, né, que é o exemplo dele, são diferentes. Enquanto um chamou de sinal, o outro chamou de semáforo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a tua escrita, apesar de ter a mesma ideia para a solução, a sintaxe, a escrita de um e de outro é diferente. Quando eu escrevo aqui, apesar de seguir o mesmo caminho,
eu utilizei nomes diferentes e eu utilizei, o outro colega usou nomes diferentes. Tá? Então, assim, para vocês, finalmente, para vocês entenderem, se alguém tiver dúvida, pergunta, a grande diferença, que é isso que eu quero que vocês entendam agora, alguns talvez até já saibam, de lógica de programação e linguagem de programação, de algoritmos e lógica de programação e linguagens de programação. Algoritmos e lógica de programação, a grosso modo, né, é o estudo de como você vai resolver problemas utilizando lógicas de algoritmos, usando algoritmos e lógica de programação, escrito do seu jeito, o que a gente chama de pseudocódigo, um código que não é nem compreensível pelo computador. Por isso que eu digo que é uma lógica que você escreve até no papel, né? É uma lógica que você pode até descrever. Se eu digo qual é a solução que tu me dá para resolver o problema de uma equação de segundo grau. Se eu pedir para cada um aqui descrever, vocês conseguem descrever aí, quem já sabe o que é equação de segundo grau, acredito que todos já tenham estudado isso. Vocês conseguem descrever. Calcula o valor de A, B e C, o valor de A, cada um vai descrevendo, é isso, 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 ou seja, isso é uma descrição algorítmica. Você pode descrever, o outro vai descrever também como é, né? E eu posso olhar aqui, se eu fosse professor de matemática, ou até mesmo de lógica de programação, e dizer a vocês, tá certo isso aqui, essa lógica que ele fez aqui está correta. Se eu usar essa lógica que ele me deu aqui, para resolver qualquer problema de equação de segundo grau, eu vou chegar na solução. Aí você pode interpretar diferente, você pode chegar e descrever isso com um pseudocódigo. Esse ar-condicionado aqui ele fica desligando, sabe? Aí não tem que aguentar o calor. Você pode fazer isso com um pseudocódigo. Uma coisa do tipo, se isso acontecer, se delta for menor do que zero, as raízes da equação é impossível. Aí já o colega, ao invés de dizer se, pode dizer, vou escrever em inglês, if delta. Ou o outro vai dizer assim, se, aí bota o símbolo de delta, menor do que zero. Ou o outro pode dizer, se delta, o nome delta é escrito, menor do que zero. Ou seja, como cada um vai escrever, é muito individual. Mas isso é a lógica de programação. Porque a lógica fica na sua mente. A solução do problema está na sua mente e você descreveu aquilo ali. Você pode descrever aquilo ali descrevendo mesmo, explicando. Você pode descrever aquilo ali com pseudocódigos, como eu expliquei agora, usando o se, usando o inglês, o if, mas não vai rodar no computador. Ou como você pode também descrever a solução daquele problema com fluxogramas, com desenhos. A gente vai ver tudo isso, tá, gente? Eu estou só dando uma explanação do que é o curso. Uma explicação, melhor dizendo, do que é o curso. É o que a gente vai estudar. Então, por exemplo, quando eu falo de lógica de programação, você me dá a solução dos problemas de várias formas. Você pode descrever, como eu disse. Você pode fazer um pseudocódigo, que é um código que não é compreensível pelo computador. Foi compreensível por você, que fez, que descreveu aquilo em pseudocódigos. E talvez por mim, por um colega de vocês que vão conseguir entender aquilo ali. Mas o seu pseudocódigo é usando, digamos assim, entre aspas, a sua linguagem de programação. Né? Eu posso fazer um pseudocódigo até mesmo em português, o colega pode fazer até um pseudocódigo usando inglês, o outro pode fazer usando espanhol, entende? Mas são pseudocódigos. Você consegue compreender aquilo ali, mas não é um código de programação. Ou até mesmo desenhando fluxogramas, quadrados, triângulos, onde cada polígono desse, vamos dizer assim, cada um tenha um significado. Né? Quando é um quadrado, quando é um retângulo, quando é um triângulo, quando é um círculo, quando é um losango. O que significa isso? Você pode também descrever isso dessa forma. Mas isso é a lógica. Se eu ficar só nessa lógica o curso todinho, é legal, a gente vai aprender muito de lógica de programação, mas talvez para alguns seja um pouco mais chato, porque a gente não vai nem entrar no computador para ver um programa rodando, para ver um programazinho, por mais besta de simples, funcionando. Agora, o que é a linguagem de programação? Eu vou usar, uma vez que eu aprendi essa lógica, por isso que eu vou lógica, linguagem. Lógica, linguagem. Uma aula de lógica e uma aula de linguagem.
Quando eu aprendi a lógica, que eu for para a linguagem, aí eu vou aplicar aquela lógica não mais na minha forma de escrever. Entende? Não vai ser mais na minha forma de escrever. Eu não vou mais escrever aquela solução algorítmica do meu jeito. Com minha linguagem, com ciclo, não sei o que, descrevendo, com figurinhas, não, nada disso. Eu vou ter agora que usar aquela lógica e implementar ela, é assim que a gente diz, na linguagem de programação que a gente estiver estudando. Aí a linguagem de programação, assim como uma linguagem falada, né, que tem gramática, que tem regras, que tem sintaxe, que tem semântica, tudo isso, a gente vai ter que obedecer. Você compreende? Quando eu vou para a linguagem de programação, agora aquela minha solução algorítmica vai ter que ser dentro daquela linguagem. Se eu estou usando Python, aí eu vou ter que estudar como é a sintaxe do Python, como é que o Python funciona. Mas vocês vão ver que é bem... A lógica vai ser a mesma da lógica de programação, mas a forma como eu escrevo em Python é diferente. Por quê? Porque Python é a linguagem de programação que é compreendida pelo computador. Aí ela, você descrevendo ela, a gente vai até o final dessa aula, eu vou mostrar exemplo disso. Você vai o quê? Você descrevendo ela, você vai fazer com que o computador entenda o que tu está dizendo. Agora, se tu descrever só a lógica, o computador não vai entender. Aliás, você não precisa nem descrever escrevendo nele. Certo? Você vai poder fazer até no papel. Né? Você descrever, por exemplo, abrir o bloco de notas aqui e escrever uma solução algorítmica, o computador não vai nem entender. Agora, se eu escrever aquela solução algorítmica em uma linguagem de programação, e aí para isso eu vou precisar conhecer a sintaxe daquela linguagem, a semântica, conhecer e entender aquela linguagem para poder escrever nela. Entende? Então, se alguém tiver dúvida, pode escrever aí, ou pode falar no áudio, porque não sai na gravação. Eu vou abrir aqui, ó, esse... Deixa eu ver se ele abre aqui esse material. Ai, que danado é isso. Acho que eu nunca tinha aberto por aqui, porque eu tenho no meu computador esse material, mas não baixei, que eu quero botar ele na tela toda. Vou ver se ele abre aqui no Lumen. Na tela toda. Para ficar melhor para vocês. DocHub. No Google Documentos, eu não sei se ele abre mais rápido. Não, porque vai abrir no... Não, vai ficar ruim. Deixa eu fechar isso. Mas eu tenho ele aqui. Quero ver se ele abre mais extenso aqui. Não tem opção não. Deixa eu ver. Acho que tá maior aí, né, gente? Posso até compartilhar com vocês aqui, mas acho que não é o caso porque eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu ver se tem alguma zoom aqui. Não, isso fica ruim. Deixa eu ver se tem alguma... Onde é que tá a opção de... Não. Existe um problema, pessoal, chamado Torres de Hanoi. Tá? Deixa eu perguntar aqui a vocês. Falem aí, ele tá dando para ver? Quando eu vou para a tela dele aqui, me fala aí se tá dando para ver.
fica legal, porque eu estou sem esse arquivo aqui, eu teria que baixar. Para não perder tempo. Então, beleza. O problema é o seguinte. A ideia é que eu quero transferir 3 anéis da haste A, que é essa haste aqui, para essa haste B, usando C, né, quando necessário. Vocês devem estar pensando, professor, isso é aqueles joguinhos, né, de lógica, tem muito por aí. Sim, cada joguinho daquele existe uma lógica. Existe um passo a passo, existe um caminho, né? Só que tem uma regra para esse jogo, né? Você deve mover um único anel por vez. Eu não posso pegar todo mundo aqui e jogar para cá e tudo mais. E outra regra é, um anel de diâmetro maior não pode ficar sobre um anel de diâmetro menor. Por exemplo, eu não posso pegar esse amarelo e jogar aqui em cima. Por quê? Porque o anel maior não pode ficar acima do menor. Nem eu posso botar os dois, por exemplo, pegar esses dois aqui, né, o 2 e o 1, colocar para cá. Então, como é que eu soluciono esse problema? Isso aqui, gente, é um algoritmo. Bem simples, só uma sequência de passos. Veja, a ideia é botar esses 3 anéis aqui em B, usando o C como auxiliar. Certo? Esse material aqui, só para que vocês saibam, eu tô sem ele aqui agora, e para não perder tempo para eu baixar e tudo mais, ele é em apresentação, né? Então ele vai aparecendo passo a passo, tá? Mas para a gente não, já perdemos um pouquinho de tempo, não tem problema eu trazer já a solução disso aqui. Isso. Beleza? Então qual é a solução disso, para vocês entenderem? Primeiro eu movo A para B. Né? Eu tenho esse problema aqui, que já é outra solução. Eu boto A para B. Certo? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou desenhar ele. Deixa eu ver se ele tem aqui no... Só um momentinho, pessoal. É porque aqui já está aparecendo a solução para vocês. Imagina o seguinte, os 3 anéis estão aqui, ó. Estão aqui em cima, tá? Não está nessa sequência, não. Esses dois, preste atenção, o número 1 e o número 2 estão aqui em cima ainda, tá? É porque já está mostrando a solução aqui. Então eu movo A para B. O que é isso? Imagine aí na sua mente. O anel 1, isso aí exige concentração agora. O anel 1 vai estar em B, certo? Quando eu movo A para B, esse pequeno aqui, o rosa, vai vir para B. Quando eu movo depois A para C, o laranjinha vai sair daqui, né? E vai vir para cá. Né? Eu vou abrir o Paint aqui para vocês entenderem melhor. Ó, preste atenção. O que eu tenho é o seguinte, eu tenho 3 hastes. Cadê? Eu tenho 3 hastes. Certo? E o que é que acontece? Eu tenho aqui... Eu vou abrir no PowerPoint, tá? Vai ficar melhor. Estou já abrindo meu próprio arquivo no PowerPoint, que já estava com a animação feita. Mas dá certo aqui. Deixa eu abrir uma nova apresentação aqui. Vê isso aqui, gente. Deixa eu só voltar. Beleza, tá todo mundo vendo, todo mundo... Ó. Isso aqui tem 3 hastes, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um anel aqui, que tem essa cor. A amarela, né? O primeiro, o maior. É isso? Amarelo, laranja e rosa.
Aí eu tenho outro anel. Que é laranjinha. E tem um outro anel que é, vou botar ele vermelho, tá? Então, qual é a ideia? Eu quero passar todo mundo de A para B. Eu tenho um passo a passo aqui. Então, eu tenho uma regra. Eu não posso pegar esses dois aqui, ó, e fazer isso. Nem isso. Direto. Beleza? Nem eu posso, nesse momento não teria como, inclusive. Se eu tiver desse jeito, eu não posso chegar e jogar esse cara aqui. Tá? São as duas regras que eu tenho que obedecer. Tá aqui. Beleza. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Aqui é A. Aqui é B. E aqui é C. Entenda o problema da lógica. Eu não tenho outra coisa, né? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Lembre que eu quero passar todo mundo de A para B. Se eu fizer isso, veja que na próxima eu não posso fazer isso, né? Eu vou ter que fazer isso. E na próxima? Na próxima eu não posso botar esse aqui nem esse aqui. Estou chutando opções, né? Então eu teria que fazer isso. Na próxima, isso. Estou dando uma solução. Na próxima, isso, que eu não posso... Eu até poderia botar esse aqui, não está fora da regra. Não está fora da regra. Mas seria um ato falho meu, né? Se a gente botar, vamos botar. E agora? Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. E agora? Tem que fazer isso, né? Ou isso. Bem, eu não vou botar ele aqui em cima. Eu vou botar isso para cá. Parece ser mais inteligente. E agora? Para cá. E agora? Para cá. Transferir. Gente, mas vocês viram quantos passos eu dei? A para B, B para C, C para A para B. Né? Eu vou aqui quebrar as regras, tá? Só para desenhar de novo. E aí é onde que tá, pessoal? Aí onde é que tá? Qual é o melhor caminho? Qual é o mais curto? Se eu pedisse para cada um aqui resolver esse problema, talvez eu tivesse mais de uma solução. Né? Então, por exemplo, olhando para ele, a primeira coisa que eu tenho que conseguir fazer é pegar esse amarelo e botar aqui. Ó. Né? Como é que eu faço isso? Bem, eu posso também fazer isso. Ó, um passo, dois passos, três passos, 4, 5, 6, 7. Vamos ver quantos passos eu dei aqui? 7. Será que foi o mesmo? Vamos ver. O que é que ele está dizendo aqui? Desculpa. Ele está dizendo, mova A para B, ou seja, faça isso. Está mais parecido com o primeiro, né? Mova A para C, ou seja, faça isso. Mova B para C, ou seja, faça isso. Mova A para B, ou seja, faça isso. Mova C para A, ou seja, faça isso. Agora não precisa olhar, né? Mova C para B e mova A para B. Resolvi meu problema. Aí tem uma pergunta aqui. Nesse momento aqui, é porque isso aqui estava na apresentação, né? Qual a linha do algoritmo que executou? Isso é um algoritmo, gente. Só que está no pseudocódigo, está na nossa forma de escrever. Não está em nenhuma linguagem de programação, esse mover. Isso não está numa linguagem de programação, tá? É isso que vocês entendam aí na aula de hoje. Então, nesse momento, qual a linha do algoritmo que acabou de ser executada? Veja só. Nesse momento, quando A estava aqui,
O amarelinho estava aqui e esses dois aqui. Vamos ver? Ó, foi de A para B. A para C, né? E B para C. Ou seja, nesse momento, qual foi a que acabou de ser executada? B para C. É isso que ele está dizendo. Que nesse momento aqui, nesse estado aqui, de todo esse processo, nessa foto aqui, qual linha acabou de ser executada? Essa terceira linha. É tanto que a próxima é mova A para B. É isso que ele estava perguntando e a resposta é a terceira linha. Será que a gente poderia, ou seja, será que poderíamos alcançar o objetivo com uma quantidade menor de movimentos? Será? Veja, eu trago outra solução aqui. Outra solução. Não vou nem fazer ela. Não vou nem fazer ela, mas ela tem 11 passos. Então aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Esse exemplo aqui demonstra que uma mesma solução pode ser melhor ou pior do que a outra. Essa solução aqui é pior do que a outra. Por mais que ela chegue no mesmo resultado. Vamos ver. A para C. A para B. C para B. Acho que eu até fiz essa no começo, não foi? É A para C. B para C. Opa, peguei o errado aqui. B para C. B para A. Veja. C para A. Provavelmente agora C para B, né? C para B. A para C. A para B. E provavelmente C para B. Chegou na mesma solução, porém com uma eficiência bem menor. Não é isso? Com uma eficiência bem menor. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta aí, tá? No chat eu falo. Então, voltando aqui para o material. Ele perguntou aqui. E agora, qual é a linha que a gente tá? Vamos ver? O amarelinho aqui e os dois, né? Ele disse A para C. Era para a gente ter visto a linha, né? A para C, A para B, C para B. Opa, esse aqui. A para C, B para C. Qual é a linha, pessoal? B para A. Não, desculpa, errei aqui. Ó. B para A, B para C. Né? B para A, C para A. Deixa eu ver aqui. B para C. Aí depois B para A. Acho que eu tinha errado alguma coisa aqui. Mas deixa eu ver. B para A, C para A. Você só inverteu. O vermelho estava na posição de laranja e o laranja estava na posição de vermelho. Foi. Eu acho que estava assim, né? Aí eu disse A para C, A para B, A para B, aí depois C para B. Isso, A para C agora, isso aqui. Aí B para C, B para C. É isso aqui, isso. Acho que eu botei para lá, não foi nessa hora. Aí B para A, para cá. C para A, para cá. C para B, para cá. Aí A para C, A para B e C para B. Resumindo, a mesma pergunta. Em que momento em que linha dessa ele acabou de ser executado para estar nesse estado? Alguém viu? Em que momento? Não teve esse momento, pessoal.
nesse exemplo aqui, por mais que tenha mais passos, a gente em nenhum momento esteve nesse estado aqui. Pode prestar atenção, você pode desenhar do jeito que eu estou fazendo aqui em casa depois. Esse material está aqui, ó. O material está aqui. Vocês baixam e pratica isso em casa. Pratica isso em casa. Vai até lá no PowerPoint, desenha como eu desenho aqui e fica vendo. Não tem como, a gente não passa por esse estado. Né? A gente usou o quê? Caminhos diferentes. Agora, as duas soluções, elas têm o quê? Uma linguagem igual, né? É uma ação, mover, um nome de algo, anel A, anel B, uma setinha que identifica o caminho para onde ir. Ou seja, essa sintaxe aqui foi uma sintaxe que eu criei minha, mover, mas poderia ser move, ou change em inglês, ou mude, ou mova, ou to move, ou sei lá o que poderia ser, to change. Essa é a sintaxe. Pode ver que a sintaxe dos dois são parecidas. Né? Aí, eu concluo essa parte aqui, esse algoritmo 3. É aqui que tem um desenhozinho. Vocês podem, eu vou disponibilizar também o PowerPoint, que aí vocês conseguem ver a animaçãozinha, né? Mas dá pra gente ver aqui. Mas antes de chegar lá, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? E aí eu já vou deixar como uma atividade. Né? Vocês compreenderem esse algoritmo 03 aqui. Porque veja, se a gente... Veja essa tabelinha aqui. Vocês estão conseguindo enxergar essa tabelinha? Eu vou aumentar ela aqui. Se a gente tivesse n igual a 1, quem é n? N é uma haste só. Certo? Uma haste só. Igual a 1. Ou seja, eu tenho isso aqui, eu não tenho essas duas. Eu só preciso fazer isso. Né? Então, eu só faço um movimento. De A para B. Certo? Se eu tivesse n igual a 2, vou começando a se acostumar com esse vocabulário, tá? N igual a 2. Ou seja, n é o quê? Uma variável que vale 2. Por quê? É o número de... Desculpa, haste não. É o número de discozinhos que eu preciso mover. Se eu tivesse n igual a 2, eu poderia fazer 1, presta atenção, 2, 3, 4, 5. 5 movimentos. Mas eu acho que, se você prestou atenção, teria uma solução mais rápida. 1, 2, 3. As duas soluções me fazem alcançar meu objetivo. Sim ou não? Sim. O objetivo de transferir os discos de A para B. No entanto, a segunda solução é mais eficiente. Eu só dou três passos. Né? Se alguém não entendeu, fala. Só dou 3 passos. Agora eu tenho n igual a 3. Ó, ele até deu aqui duas soluções, ó, A para C, A para B, C para B, ou A para B, A para C, B para C. Se fosse para transferir para C, tá? 3, eu tenho 7 movimentos. A gente já fez esse, né? Que seria... Aqui eu estou transferindo A para B, ó, aqui eu estou fazendo A para B, A para C, B para C, A para B, C para A, C para B e A para B. 7 movimentos. Certo? Por quê? Porque agora eu tenho n igual a 3. Agora eu lhe pergunto, e se n for igual a 4? Eita, Tiago. E agora? E se n for igual a 4? Né? Eu vou dar um chute aqui, tá?
Vou dar um chute. Vou fazer isso. 2. Lembra que eu não posso botar esse aqui em nenhum dos dois, né? 3. Dá um chute, tá, gente? 4. Eu vou ter que tirar esse daqui, né? 4. Sei lá. 5. Tô chutando aqui, tá? Nascido aqui pra cá, não. Deixa eu ver. Esse já estava aqui. Tá pra cá, esse vem pra cá. E eu começo a ficar louco aqui, né? Ah, Tiago, como é que eu chego nessa solução? Eu tenho que tirar esse verde daqui primeiro e botar pro B. Meu Deus, e agora? Vem pra esse pra cá. Vamos ver. E esse pra cá? E o verde não sai daqui. Né? Preste atenção numa coisa. Para o verde sair daqui, imagina que tu tem uma solução para 3. Para o verde sair daqui e vir para cá, pensa assim. Imagina, diminui tua solução. Essa é uma estratégia quando a gente quer resolver problemas de algoritmo. Diminui teu problema. Em vez de tu ter um problema para 4, passa a ter um problema para 3, que seria pegar esses 3, jogar para cá e jogar esse depois para cá. Entende? Estão compreendendo? Como é que eu faria para pegar... Eu já sei com 3. Como é que eu faria para pegar esses três discos e jogar? Não para cá, porque aqui quem tem que estar o verde. É botar os 3 aqui. Bem, mover 3 eu já sei. A diferença é que ao invés de eu usar o C como auxiliar, eu vou usar o B como auxiliar. Então eu posso fazer isso. Eu posso chegar com esse para cá, 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 esse para cá. Tá vendo? Tenta chegar aí mais rápido. Esse para cá. Agora, eu tenho um problema de 3, mas na verdade eu quero mover daqui para cá. Para eu mover daqui para cá, eu tenho que eliminar esses dois. Vocês entendem? Eu tenho que eliminar esses dois. Se eu conseguir botar esses dois aqui, facilmente, se eu conseguir fazer isso aqui, facilmente eu faço isso. Né? Então, o que é que eu faço? Diminuo o meu problema. Eu não tenho agora... Qual é o meu próximo objetivo? Veja, eu peguei meu grande objetivo, que era transferir os 4 de A para B, e fui quebrando. Eu quebrei. Qual é o meu objetivo? Eu esqueci o verde e disse, meu objetivo é transferir os 3. O problema é que era de 4, eu diminuí para 3. Para C. Porque uma vez que eu passo os 3 para C, eu jogo o verde para cá. E como é que eu passo os 3 para C? Usando B como auxiliar. E eu já sei trabalhar com 3. Agora eu tenho 3 aqui, onde eu quero botar esse amarelo aqui, em cima. Veja, eu não vou olhar para o amarelo, eu esqueço o amarelo. O que eu preciso é jogar esses 2 para cá. Para eu jogar esses 2 aqui para cá, é muito simples. Eu tenho um problema agora de 2. De 2 discos só. Que eu quero passar de C para A, né, para jogar o amarelo para cá, deixando B como auxiliar. E veja que lá embaixo, como está no B, o maior de todos, ele recebe qualquer um. Então, como é que eu passo de C para A usando B como auxiliar? Eu posso fazer isso, que é já para jogar esse cara para cá, venho para cá, ele ficou livre e eu traço o amarelo para cá. E agora, eu tenho um problema de 2 para botar aqui, mas na verdade eu tenho um problema de 1. É um problema de 1. Como é que eu faço para jogar esse cara aqui em cima? Eu não posso botar direto. Eu esqueço ele e digo que agora eu não tenho mais um problema de 2, eu tenho um problema de 1. E o problema de 1 é muito simples. Eu tenho que botar esse vermelhinho aqui, usando o B como auxiliar. Eu nem vou precisar do B como auxiliar. Por quê? Porque se eu deixar assim, eu consigo transferir o próximo para cá. Então, é muito simples. É só fazer isso agora. E fazer isso. E o próximo é fazer isso. Tá? Todo mundo entendeu? A ideia, entendam a ideia.
Se eu aumentar o problema aqui e disser que agora, para finalizar, eu tenho um disco maior ainda aqui, de tamanho... Cadê o pintor dele aqui, hein? Eita, agora eu me perdi aqui no... Aqui. Eu tenho um disco maior ainda aqui. Deixa eu ver. Bota esse marrom. O problema é o mesmo, gente. Eu vou ter que quebrar. Deixa eles assim mesmo, tá? O meu problema em problemas menores. Eu esqueço que eu tenho esse e resolvo um problema para 4. Né? Ou seja, qual é o problema para 4? Tirar todo mundo daqui e mandar para C, usando B como auxiliar, de forma que eu consigo botar um marronzinho lá. Qual é o problema de 4? Foi o que eu resolvi quase agora. Né? Como é que eu consigo? Se eu for pular aqui para um problema de 3, não dá certo. Né? Então, como é que eu jogo esses 4 para lá? A gente acabou de resolver. Né? Então, se você pensar direitinho, é algo que você vai quebrando, dividindo o problema para conquistar. Certo? É o que a gente chama de dividir para conquistar. Você pode tentar aí. Né? Você pode tentar aí. Eu tenho aqui um algoritmo que você pode seguir aí em casa e tentar. Né? Então, eu tenho aqui um com 3, ó, aquele que a gente fez. Tá, aqui eu não vou entrar nessa parte não, mas o que eu preciso aqui é só um momento, pessoal. O que eu preciso aqui é diminuir o problema. Né? Trabalhar com 4 e não com 5. Né? Então, eu vou voltar para aquela questão. Como é que eu passo os 4? Né? Como é que eu passo os 4 para C? Né? Se ele, vamos aquele nossa tentativa e erro, né? Se eu mandar isso para cá, na verdade eu vou mandar para cá, manda isso para cá, manda isso para cá, manda isso para cá, manda isso para cá, esse para cá. Opa, deu erro, né? Não, é isso mesmo, deu isso para cá. Estou transferindo esse para B, ó. Consegui fazer o algoritmo de transferir para B, né? Então, eu posso vir aqui, tá isso aqui, tá esse aqui, aí ferrou. E eu vou fazer o que com isso? Né? Do jeito que estava antes, posso vir para aqui, e aí ferrou. Né? Ou seja, eu vou voltar com o meu problema. Né? Então, assim, tentativa e erro. Né? Existe essa estrutura também. Então, deixa eu botar esse aqui. Não, acho que eu botei para cá, não foi? Não, foi assim mesmo. Esse aqui, aí, esse para aqui. Foi o que eu fiz ainda agora, né? Eu vou ter um problema aqui. E aí? Não sei nem quem é o maior mais agora. É esse. Como é que eu faço? Né? Resumidamente, pessoal, existe um algoritmo, eu vou voltar aqui, que você resolve qualquer problema desse. Eu vou tentar explicar esse algoritmo aqui, mas já fica como um desafio para vocês. O algoritmo geral da torre de Hanoi. Isso é só um exemplo que pode ser visto em
na internet, né? Qual é o algoritmo? Ou seja, repita a execução das duas linhas abaixo até que a condição seja atendida. Ou seja, mova o menor anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. Qual é o sentido horário? Olha para mim, deixa eu vir aqui. Sentido horário. Não é isso? Então, mova. É isso que vocês vão tentar fazer, tá? Mover o anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. E executar o único movimento possível com o anel que não seja o menor de todos, até que os discos tenham sido transferidos para outra base. Né? Então, se eu mover ele no sentido horário, né? A, B, C. Ou seja, A vai para sentido horário. A, B, C, C, A, B, C, C, A, B. Certo? Mova o menor anel de sua haste atual para a próxima no sentido horário. Execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Né? Qual é o menor de todos? Esse. Qual é o único movimento possível? Esse. Aí, ó. Todos os anéis já foram transferidos? Não. Mova o menor anel de uma haste atual, de sua haste atual, para a próxima no sentido horário. Certo? E assim você segue. Certo? Sua haste atual é essa. Desculpa, essa. Sentido horário. Beleza? Sentido horário. A, B, C, C, A, B, assim. Vocês vão tentar seguir o passo a passo dessa solução para 5 discos, usando esse algoritmo aqui, e vão simplesmente escrever a solução, como está aqui. Mova anel A para tal, mova. Se eu não me engano, já está aqui a resposta, né? A quantidade de passos são 31 passos. Beleza? Veja se vocês conseguem fazer. Não faz só o 5 não, faz o 4 e o 5, tá? O 4 eu até já fiz aqui. Dessas duas respostas aqui. Eu vou botar essa atividade lá. Posso colocar essa atividade como tarefa. Solução da torre de Hanoi para n igual a 4 e n igual a 5. Então vocês vão fazer o quê? Vão seguir o passo a passo. Mova anel para tal, mova... Professor, eu não consegui. Segue esse algoritmo aqui. Não vai na internet, pessoal, e pega a solução e manda não. Porque aí você não vai estar treinando. Né? Não faz sentido. É solução tem na internet aí. Se você botar no chat GPT, vai ter também, ele vai dar. Certo? Mas não é isso que eu quero. Quero que você tente, usando esse algoritmo, repetir a execução das duas linhas abaixo até que a condição seja atendida. Ou seja, mova o anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário, e execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Ou seja, se você for pensar aqui nesse algoritmo, mova para a próxima no sentido horário. E vem para B. Qual é a próxima? É B. Eu até errei na hora, não voltei para C. Movi para a próxima, B. Aí ele diz assim, execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Qual é o menor de todos? É esse. Qual é o único movimento possível? Pegar azul e mandar para C. A solução está feita? Não. Eu tenho que botar todo mundo aqui em B. O que é que ele diz? Mova o anel, né? Tá aqui, ó. Mova o anel da haste atual para a próxima no sentido horário. B. B vem para cá. Certo? Para C. Mova o menor anel, desculpa. Depois, está pronta a solução? Não está pronta a solução. O que é que ele diz? Execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. O único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos é trazer A para B. O menor de todos está aqui. O único movimento possível é esse. Sentido horário. Mova o menor anel, a mesma história. No sentido horário. Por isso que esse menor vem para cá. Tá pronto? Não tá. O que é que ele diz? Mova aqui
Mova o anel que não é o menor de todos possível. Qual é o único movimento possível? Os dois que não são o menor de todos são esses dois. Qual é o único possível? B para C ou C para B? C para B. E depois, no sentido horário, mova o menor anel no sentido horário. Aí sai a solução. Pronto. Chegou na solução. Aí ele para. Aí você para o algoritmo. Aí você para aqui, ó, até que todos os discos tenham sido transferidos para outra base. Isso aqui é um algoritmo, uma descrição de um algoritmo, gente. Está descrito aí a solução. Essa mesma solução você pode botar no pseudocódigo. Tá? Se repita, se até. Está quase que mesmo que um pseudocódigo isso aqui. Mas eu posso implementar isso aqui no Python. Já deu o horário, tá? Eu vou parar aqui. Mas eu vou só mostrar para vocês uma coisa. Numa ferramenta chamada... Professor? Oi. Google Colab. Pode falar. Só para entender, o algoritmo vai ser a regra que vai mandar a gente organizar os anéis, executar as ações. É isso? Isso. O algoritmo é? Isso. Quem estiver vendo a gravação depois não vai ouvir o que ele perguntou. Ele está perguntando, o algoritmo vai ser a regra, não é isso? Está perguntando a regra que você vai implementar. Isso. O algoritmo vai ser essa sequência de passos. O algoritmo é essa sequência de passos. Certo. Entendeu? Então, eu abri aqui, gente, eu não sei se vocês conseguiram ver, né, mas ficou no áudio, uma ferramenta do Google chamada Colab, Google Colab. Se você está no Google, vai ter, assim como tem Google Meet, Google Maps, Google Earth, Google Classroom, né, entre outras ferramentas, o Google Gmail, da Gmail, Google, tem o Google Colab. Esse Google Colab eu consigo aqui gerar códigos aqui em Python. Aqui eu estou usando uma linguagem de programação. Então, por exemplo, aqui eu poderia dar a solução desse problema usando comandos como esse aqui. Print A para B. Mandei executar isso aqui. Aqui eu estou usando uma linguagem de programação. Só mostrando para vocês. É só entrar no Google, Google Colab, vocês vão conseguir. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu dei um comando, uma linguagem de programação. Imprima na tela a setinha B. Está impresso aqui. Eu posso criar aqui um novo código e dizer assim, ó, A igual a 10 e fazer se A, deixa eu fazer assim agora, só para vocês entenderem aqui um exemplo de um código, né? B igual a 20, se A for menor do que B, eu posso dizer imprima, olha isso, tá? Deixa eu botar assim mesmo. A é menor do que B. Vou fazer de uma forma mais simples. Por que apareceu aqui A é menor do que B? Porque a variável A é menor do que a variável B. Isso foi um comando. Eu posso fazer assim, se não, imprima A não é. Isso aqui eu estou usando uma linguagem de programação. A é menor do que B. Ele está executando isso aqui. Ele não está executando isso. Agora, se eu botar aqui 5, mandar rodar de novo. A não é menor do que B agora, tá vendo? Se voltar a ser 20, A é menor do que B. Aqui eu só queria mostrar para vocês, antes de terminar a aula. Isso é uma linguagem de programação. Eu tenho aqui, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, A é menor do que C, vou rodar. Ele vai dar um erro. Name says not defined. Existe uma linguagem, C não existe para ele. Existe uma linguagem, existem regras. Tá? Agora vai funcionar. Se eu esquecer esses 2 pontos aqui. Erro. Esperado 2 pontos, ele está dizendo. Aqui, ó. Existe uma sintaxe. É como você esquecer uma vírgula num texto seu. Ele vai corrigir ali e dizer, está errado. Você precisa ajeitar isso para funcionar. Veja que aqui eu tenho regras. Aqui, nessa minha lógica, não. Até o ar-condicionado agora desligou.
Aqui eu tenho o meu jeito de se falar. Tá no PDF aqui. Beleza, pessoal? Eu vou colocando mais informações, avisos mais lá no grupo, mas coloco aqui também no Classroom, tá? Eu vou deixar aqui no Classroom em algum momento a atividade que vocês vão ter que fazer da semana 1. Essa aula gravada vai aparecer aqui, tá? Eu vou botar aqui também uma aula que eu tenho no YouTube sobre esse assunto. Esse é o meu canal no YouTube, ó. Sobre esse assunto. E tem aqui uma aula sobre esse mesmo assunto, sabe? Que é mais rápida do que essa que eu estou falando para vocês. Ixi, onde é que tá meus vídeos aqui? Não é esse não. youtube.com/TiagoHolanda83. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver vídeos. Tem playlist, na verdade, e tem uma playlist aqui. Eu vou botar essa playlist lá na turma, tá? Lá no curso de algoritmos e lógica de programação. Então, por exemplo, tem aqui... Já quis curtir o verão na praia? Eu não vou botar mas não. aula, não. Tinha limite no cartão? Tem um jeito mais inteligente de aumentar o limite do seu... Agora não. Eu não vou botar a playlist, não, tá? Vou botando aulas por aula. Por exemplo, essa aula aqui que eu expliquei isso, tá aqui. E aí? Um pouco antiga, mas eu posto lá porque é meia hora. Então, Nem a base, uma variável. Então, pessoal... Vou somar aquilo ali. Então, se você perdeu a aula, você assistindo essa daqui, já é o suficiente, porque é o conteúdo, né? A aula em si da gente aqui está bem extensa. Né? A aula ao vivo, né? Fica gravada, mas fica bem extensa. Então, eu vou postar a aula gravada e vou postar essa aula de apoio. Aí vocês ficam à vontade aí para escolher. Vou estar sempre avisando lá no grupo, aviso, ó, pessoal, postei uma aula gravada, postei aula de apoio, botei um material aqui de apresentação de linguagem Python, botei um material a mais lá, se vocês quiserem estudar de programação, enfim. Eu vou estar avisando e sempre que eu posto aqui vai chegar no e-mail de vocês. Vocês podem perguntar se quiser. Não sei se eu respondi você que me perguntou. Se ficou claro para você o algoritmo. Isso aqui é um algoritmo. Bem simples, mas é um algoritmo. Isso aqui é um algoritmo mais simples ainda. Beleza? Vou postar lá exercício da Torre de Hanoi. Dei a solução com 4 e 5 discos. Aí você segue aquele algoritmo aqui. Desculpa. Segue esse algoritmo. Aqui, ó. Tenta seguir isso aqui que você vai chegar na solução. São 31 passos. Para 5 e 15 para 4. Depois a gente vai até usar uma lógica disso aqui, né? 6. Quantos passos seriam? Olha a pergunta. Na aula gravada eu já falo. Se vocês assistirem lá, mesmo com essa aula aqui, assistirem outra. Beleza, pessoal? Para não passar mais, já passamos bastante. Vou parar a gravação aqui, beleza? Vou interromper a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda, pode, tá? Interrompendo.